Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Hoje estamos aqui com mais um vídeo muito importante da entrevista de respeito e muito especial, porque nós vamos ter a presença aqui nesse vídeo do professor doutor Nelson Horowitz, que vai estar contribuindo com a sua experiência na área de enxofre na agricultura. Então, se você quer saber mais sobre enxofre na agricultura, fica comigo nesse vídeo. Fala, Nelson, tudo certo? Queria agradecer a Tudo sua bom, presença Diego? aqui no canal. E o Nelson, deixa eu só para te situar, para você que não conhece ele. Então, o professor doutor Nelson Horowitz, ele tem um canal no YouTube, que é o canal Adubos e Adubações, que eu acompanho e eu aprendo muito lá. Então, se você não conhece, vou deixar no card aqui no cantinho, você vai lá conhecer. E ele é também professor da ESPM Porto Alegre e do INSEA, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ele é doutor em Química e Fertilidade do Solo, tem mais de 30 anos de experiência em empresas de fertilizante e cooperativa agrícola. Além disso, ele tem vários trabalhos e capítulos publicados em livros sobre fertilização do solo, e ele é revisor de revistas científicas. E tem mais um detalhe, ele é fluminense de coração. Esse é o mais importante, Diego. Esse é o mais importante. Isso aí. Nelson, eu fiz uma série de, né, eu mandei lá pro pessoal do Instagram fazer perguntas e eu selecionei aí as perguntas que eu acho que cabem mais aí, que são mais interessantes pro pessoal aqui do canal. Podemos começar a entrevista? Podemos, claro, Diego. Manda bala. Então vamos lá. O meu o Fluminense não caia para a segunda divisão, né? Para toda a galera aí torcer meu timinho continuar na primeira. Pô, então tem vamos que lá. manter o Flu na primeira divisão aí, cara. É isso aí. Diego Vinícius, né? Meu xará, Diego, que é técnico agropecuário lá de Nilo Peçanha, na Bahia. Ele quer saber o seguinte: ele quer saber, em solo com baixa concentração de enxofre, tem algum dano na produção? Ô, Diego, tudo bom? Diego, sim. O enxofre é um nutriente essencial e considerado um macronutriente. Então, ele é absorvido em quilogramas por hectare, em grandes quantidades. Sim, se você, num solo deficiente de enxofre, se você não aplicar enxofre, as suas perdas, dependendo das condições ambientais do solo e tudo mais, segundo as pesquisas, podem chegar, num caso do milho, por exemplo, a 4 toneladas por hectare. Numa soja, você pode perder 1 tonelada, 1,5 toneladas. Então, ele é um nutriente essencial que não pode ser esquecido. Além disso, o enxofre ele faz com que o alimento, né, tenha qualidades, tanto de gosto, por exemplo, na pastagem, para os animais, a presença de enxofre, além de produzir mais forragem, ele dá uma palatabilidade, um gosto melhor ao alimento para o animal, então ele vai consumir mais. Então, ele é um elemento essencial, não pode ser esquecido, e que a gente sempre fala, né? O enxofre durante muito tempo foi elemento esquecido, o professor Malavolta já falava isso, mas hoje parece que com o desenvolvimento e a profissionalização da nossa agricultura, ele virou um nutriente muito importante. Então, sugiro a todos sempre tentar identificar se há deficiência ou não e aplicar esse nutriente tão importante para a agricultura e para as plantas. Não só, então, na produção, mas como na qualidade de qualquer produto. Na qualidade agrícola. também. Muito bom. Perfeito. Por exemplo, mais um exemplo que eu gostaria de dar, Diego, é o seguinte, você sabe que uma farinha de trigo com baixa teor de enxofre é uma farinha de trigo com baixa elasticidade, o pão não vai crescer. A própria cenoura, a própria cebola, alho, não é, são muito exigidos, são muito exigentes em enxofre, a demanda é muito alta. Então, todo esse gosto que a gente sente nesses alimentos vem do enxofre. Além disso, dentro da planta, né, no metabolismo dela, ele é muito importante para a formação de alguns aminoácidos. Então, não podemos esquecer desse nutriente. Olha só, então, o pessoal que está assistindo aí tem que se ligar no enxofre, que muitas vezes é esquecido na hora de fazer o seu plano de adubação, né? Olha, tem mais uma questão aqui, que na verdade são duas em uma, né? Que é uma pergunta do Guilherme Mentoni de Oliveira, da UFSCar Campus Lagoa do Sino.
E ele quer saber o seguinte, ele quer saber sobre a questão da aplicação do enxofre, né, como se daria as formas de aplicação, e ele também quer saber da mobilidade do solo, que também imagino que ele já tenha ouvido falar, a questão do sulfato, ele ser um ânion, né, a possibilidade dele estar lixiviando, imagino que nesse sentido aqui. Perfeito. Bem, primeiro, a aplicação do enxofre, né? O enxofre vem em várias fontes de fertilizantes. Por exemplo, vem no próprio gesso agrícola, que hoje é bastante usado em algumas regiões do país, vem no superfosfato simples, você aplicando o superfosfato simples, você está aplicando enxofre, vem através, por exemplo, do sulfato de amônio. Então, nas formulações dos adubos, se colocados esses componentes que eu citei, o enxofre já vai de carona com o nitrogênio, mesmo com fósforo, eventualmente com potássio através do sulfato de potássio. Bem, ele é importante ser aplicado, de preferência, na hora, se o solo for baixo e estiver deficiência, na hora do plantio, junto com fósforo, na linha de cultivo, ou mesmo a lanço. Mais importante da aplicação dele é que ele venha, que ele pode estar vindo junto com outros nutrientes, como no caso do superfosfato simples, ou do sulfato de amônio. Bom, a outra pergunta qual foi, Diego? Em questão da mobilidade no solo do enxofre. A mobilidade, perfeito. Isso é uma preocupação muito grande, porque há uma confusão de conceitos. Os solos do Brasil, de forma geral, principalmente os que têm na camada subsuperficial, que tem um teor de argila, aí eu estou estimando acima de 30% de argila, e abrindo um parênteses, no canal eu trato bastante sobre esse assunto, no canal Adubos e Adubações, e convido vocês a irem lá e visitar os vídeos sobre esse assunto. Tem que ir lá, mas no Brasil, de forma geral, o que a gente encontra é que o enxofre não se perde por lixiviação. Vamos definir lixiviação primeiro. É quando o nutriente desce no perfil do solo a um nível de profundidade que a planta, né, que a raiz da planta não consegue absorver e perdeu esse nutriente. Então, isso é lixiviação. Então, ele tem mobilidade no solo, normalmente, até ele encontrar cargas positivas que nos nossos solos tem. Então, a perda, tem vários trabalhos, principalmente em solos, que em subsuperfície você tem um teor de argila, acima de 30, 35, você não vai ter, ou praticamente não vai ter, perda por lixiviação. Existem trabalhos da Embrapa Cerrados que mostram um efeito residual de até 5 anos, que o trabalho foi até 5 anos, de um enxofre aplicado 5 anos atrás na produtividade do milho. Então, ele tem um bom efeito residual, de forma geral. É sempre bom você ver a sua subsuperfície. Normalmente, ele tende a se deslocar pela calagem, mesmo adubação com fósforo, por questões químicas, ele tende a se deslocar um pouco mais a maior profundidade até ele achar cargas positivas. Nossos solos são intemperizados, tem cargas variáveis, e ele acaba se absorvendo nesses sítios e ficando em equilíbrio com a solução e ficando disponível à planta. Então, não é correto a gente afirmar que no Brasil, de forma geral, se perde enxofre, como acontece nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, em solos que têm outras características de formação. Olha só, muito interessante, e é uma informação já que é muito nova, né? Inclusive, eu aprendi isso lá no canal Adubos e Adubações, que eu já tinha assistido os vídeos sobre enxofre lá, mas eu acho que essa é uma informação muito legal para você que acompanha o canal aqui, Agro de Respeito, que muitas vezes nós pensamos, o enxofre ele vai virar sulfato, vai perder, né? Mas as plantas conseguem buscar, né? Ele chega a camadas mais de subsuperfície, que tem cargas positivas, e sendo o ano ele acaba se prendendo e acaba sendo utilizado pelas plantas, né? Uma informação muito legal, né? Perfeito. Então, isso é importante porque mostra a importância da gente fazer uma avaliação de subsuperfície de 20 a 40, por exemplo, para as culturas, né? Porque às vezes não tem o enxofre de 0 a 20, mas o 20 a 40 ele pode ser bem aproveitado, por exemplo, Perfeito. Né? Perfeito. Por aí, eu quero complementar isso, exatamente, Diego, mas é importante, isso já é trabalho da Embrapa, é um trabalho que inclusive eu participei com o pessoal da Embrapa Cerrados. É importante, de 0 a 20, você detectar uma deficiência de enxofre muito grande, você na hora do plantio, você aplicar 5 a 10 quilos de enxofre na tua formulação, tá? Porque esse 0 a 20 vai produzir uma deficiência na planta,
nos primeiros 20, 30 dias, dependendo da planta, né, do sistema radicular, e que pode trazer prejuízo. A gente mediu, trouxe alguns prejuízos para o milho. Então, se você tiver um enxofre muito baixo de 0 a 20, 0 a 10, faça uma adubação com 5 na tua formulação, procure uma formulação que você coloque 5 a 10 quilos de enxofre na forma de sulfato, para que a planta possa absorver. Porque depois que o sistema se desenvolver, ele rompe essas caídas, ele vai para 20, 40, alguma coisa assim, e aí ele vai encontrar, né, de 10 a 40, ele começa a encontrar enxofre. Então, muito importante para os estágios iniciais da planta ter no 0 a 20 Exatamente. o enxofre suficiente. Perfeito. Nelson, eu queria fazer para você uma última pergunta aqui, que essa é uma pergunta minha, né? Eu vejo muito lá no canal Adubos e Vai ser Adubações. difícil. É nada, domina tudo já. É o seguinte, que temos as fontes, né, sulfato, e temos a fonte enxofre elementar, e que elas têm características diferentes, né, como eu aprendi lá no canal. Só que tem uma questão, né, que eu aprendi lá, que o enxofre elementar ele tem que decompor, né, tem um processo de decomposição e disponibilização a longo prazo, e o sulfato mais a curto prazo. Existem produtos no mercado que fazem essa combinação, e isso seria mais interessante em alguma situação ou não? Queria saber um pouco sua opinião sobre essas fontes. Perfeito. Eu vou dar uma resposta simples e rápida, né? Mas convido a todos que quiserem se aprofundar no assunto, visitar o Adubos e Adubações. Nós temos 7, 8 vídeos sobre esse importantíssimo tema. O sulfato é disponível à planta, é o que a gente mais conhece na agricultura. O enxofre elementar, ele precisa ser convertido principalmente pelos micro-organismos a sulfato, porque na forma de enxofre, na forma elementar, ele não fica, a planta não consegue absorver, ele precisa ser oxidado e precisa haver essa conversão a sulfato para a planta poder absorver. Porém, o enxofre elementar tem uma vantagem muito grande. Você consegue comprar fórmulas mais concentradas em pegar com enxofre elementar do que com enxofre na forma de sulfato. Então, um enxofre na forma de sulfato, um 0,20-20, você vai ter 5%, um 0,25 na forma de sulfato, você não vai ter enxofre. Mas se você usar enxofre elementar, você consegue fazer uma 0,25-25, 0 de N, 25 de P2A5 e 5 de K2O com 5, 6% de enxofre na forma elementar. Isso você ganha em frete, que por tonelada carregada até o destino, né, a logística toda, você, por tonelada que você está levando nutrientes com enxofre, você consegue levar mais nutrientes e barateia toda a logística, a distribuição a campo, porque as fórmulas vão ter mais nutrientes. Bem, então o enxofre precisa dessa conversão. Quando você tem no mesmo adubo, então esse é o grande problema do enxofre elementar. Ele tem benefícios, mas tem algumas dificuldades, e no Brasil nós não temos muitas pesquisas ainda para a gente ter muita certeza sobre sua eficiência. A gente sabe que vai se converter. Eu sempre recomendo que solos que, pelo menos no estágio de hoje inicial, que a gente conhece, que você só use enxofre elementar em solos que você já tenha enxofre, por análise de solo, análise de tecido, que você sabe que já está bem abastecido, e use como restituição. Nos adubos que você tem os dois misturados, e há adubos no mercado, é uma ideia bastante interessante, se o solo estiver bem suprido de enxofre, sem problema nenhum. Utiliza essa fonte, que normalmente vem com fósforo e nitrogênio, que é uma boa fonte. Caso, né, o teu solo tenha baixo enxofre, se assegure que o enxofre na forma de sulfato que você está aplicando é suficiente, pelo menos para os primeiros 1 ou 2 cultivos. Normalmente, por cultivo, a gente fala de 20 a 40 quilos de enxofre por hectare a ser aplicado na forma de sulfato. E o resto vai servir como restituição, como recomposição para o teu solo não perder a sua fertilidade de enxofre na forma elementar, ok. Convido vocês a virem no meu canal, a gente fala sobre essas fontes que existem no mercado. Eu hoje recomendo mais as fontes que contêm fósforo, ou fósforo sozinho ou fósforo nitrogênio, mas procurem se embasar bem, porque isso é um assunto novo do Brasil. Venham no meu canal que vocês vão entender tudo com mais amplitude e com melhores explicações sobre o que a gente tá falando aqui. Respondi ou foi muito confuso, Diego? Excelente. Eu diria que perfeito, extremamente completa. E eu agradeço a sua participação aqui, Nelson, sua disponibilidade. É uma honra ter você aqui, trazendo todo o seu conhecimento na parte aí de adubação com o enxofre, né? E sensacional. Espero que você que está acompanhando
aí tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se você quiser se aprofundar mais, então vai lá no canal no YouTube Adubos e Adubações. Beleza, grande abraço, Diego. Obrigado por tudo aí. Obrigadão, grande abraço. Valeu, até a próxima e até o próximo vídeo.